Amém. Bom dia com Jesus. Graças a Deus. Como é gostoso, né, irmãos? Estar na presença do Senhor e logo de manhã poder saber que estamos aqui adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Isso é muito bom, irmãos. Isso daí, a alma da gente se fortalece cada vez mais, ouvindo esses cânticos espirituais, esses belos hinos de Sião, né? Isso é muito maravilhoso. Que Deus abençoe nossa irmã, sempre dê essa unção para louvar ao Senhor em nome de Jesus. Então, irmãos, sem perda de tempo, nós vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 10. Também eu aproveito e saudar os nossos irmãos que estão pela internet. Que Deus abençoe a todos também em nome de Jesus. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10, John Wesley, controlando a nossa máquina eletrônica, junto com a Mariane. Ariane, Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos então seguindo aqui, Apocalipse 1, versículo 10. Apocalipse 1, versículo 10, nós vamos ver o que Deus tem para nós através do seu profeta. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, nós abrimos a Tua Bíblia Sagrada, o Teu livro sagrado, e lemos, Senhor. Agora está nas Tuas mãos, Senhor. Quem pode abrir o nosso entendimento, dar-nos conhecimento, revelação, é o Teu Espírito Santo. Portanto, pedimos, Senhor, perdoa nossas debilidades, nossas falhas, e tudo que vai decorrer daqui para frente, nós cremos que tudo está nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pois bem, irmãos, é um motivo de bastante regozijo para nós, né? Poder estar aqui. Eu queria pedir um diácono, se puder ligar esse ar aqui para mim. Eu sou muito calorento, irmão. Mesmo assim, eu sinto muito calor. Pode ligar aqui para mim, por favor. Então, nós estamos felizes por estar na casa do Senhor e saber que a palavra de Deus, ela se cumpre, né? Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então nós sabemos que é bom você reunir com 1000 pessoas, com 500 pessoas, com 200 pessoas, com 100 pessoas, mas o Deus da Bíblia, irmãos, Ele falou, está falado. Ele disse: onde tiver também 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou no meio dele, não é? Então sempre eu lembro no que o profeta de Deus, ele nos deixa, ou nos deixou. Eu creio que é na mensagem lembrando do Senhor. Ele estava fazendo aquele culto, parece que era culto de comunhão, culto de Santa Ceia, e o jeito que ele estava dizendo ali, tinha pouquinhas pessoas na igreja, mas ele dizia assim: eu me alegro estar com esse pouco de pessoa, né? Porque é o que Deus viu, é o que Deus predestinou. Então, cada um de nós que temos que ter essa responsabilidade com Deus, né? E dizermos: estamos alegres, porque estamos na presença de Deus, né? Estamos cada vez mais buscando e pedindo: Senhor, nós queremos cada vez mais atingir a perfeição, aquelas 7 naturezas do Cordeiro. E para isso, irmãos, nós temos que cada dia mais entrar no Espírito, entrar em Deus, e Deus entrar em nós. Paulo diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Então a única esperança da glória é Cristo em nós. Sem Cristo nada feito. Então Deus colocou em meu coração esta mensagem, irmãos, e eu estou meditando nela. Aqui na mensagem, a visão de Pátimo, me parece que não tem parágrafo, mas diz aqui o profeta de Deus,
ele leu essa escritura que nós lemos, e ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito. Isso não é simplesmente belo? Que coisa! Eu gosto muito disso. Você poderia simplesmente chamar essas palavras de a totalidade da vida cristã. Veja, se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito, quer dizer, no Espírito de Deus. Veja, João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. Isso não teria trazido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também. Ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse: orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se há alguma coisa boa que vem a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber estas tremendas revelações recém-saídas de Jesus, nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações de Deus nos tem dado, que Deus nos tem dado. Veja, aleluia, em sua palavra, para por elas vivermos, pois é o mesmo Espírito. Então veja, eu estava conversando então lá com um colega lá em Marília, um mecânico lá, a respeito da palavra, e ele perguntou se eu conhecia um certo pregador, não vou citar o nome da igreja. Eu falei: conheço, pela internet eu conheço ele, pelo YouTube já vi seus vídeos de mensagem e tal. E entrando ali no assunto, eu disse: olha, irmão, é o seguinte, ele é um teólogo tremendo, tem uma sabedoria na teologia tremenda. Embora eu ouvindo ali algumas coisas ele dizendo, ele mesmo deixou um tanto confuso, que ele mesmo não estava entendendo quase. Então eu disse para ele assim: olha, se você pegar esse teólogo aí que você está falando, e pegar mais 9, 10 teólogos, e pegar um assunto da Bíblia, 10 teólogos formados mesmo, e colocar os 10 ali, e falar para ele dar o entendimento desse assunto da palavra, cada um vai dizer de um jeito. Cada um vai falar de um jeito. Por quê? Porque é uma teologia do homem, é um estudo do homem. Agora, é o que o profeta de Deus está dizendo aqui. Mas João, irmãos, quando ele estava no Espírito de Deus ali na ilha de Pátimo, ele estava recebendo as visões diretamente de Deus, revelação. Ali não era teologia, ali não era entendimento carnal, de um seminário, de uma escola teológica. Ali ele estava recebendo diretamente de Deus as visões. Então eu disse para ele: por isso nós temos que orar e pedir: Senhor, dá revelação. Porque a teologia, irmãos, formam tantos quadros bonitos, sermões lindos de encher os olhos, e muitos estão enchendo os olhos com isso. Mas para você que tem a revelação, para nós que temos a revelação, você vai ver, isso não é Deus, isso é o homem. Por isso, Jesus disse para Pedro, como nós falamos aqui, eu creio que na escola, 15 dias atrás, quando o Senhor Jesus disse para Pedro, quando ele teve a revelação quem ele era, quem era o Filho do Homem, ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então a coisa, irmãos, é revelação. E muitas vezes, um analfabeto, uma pessoa que não sabe nem assinar o seu nome, ele tem uma genuína revelação de Deus, enquanto homens de tantos graus e tantos diplomas na parede, não tem nada de Deus. Vê? Aleluia. Não vai longe.
Vamos citar, é muito citado aqui, vocês estão familiarizados com isso? Quando Moisés, ele saiu aos 40 anos e foi para ali para tirar o povo de Israel do Egito, ele sabia que ele era um comissionado para tirar o povo de Deus do Egito. Mas só que não estava na hora ainda. Ele foi com o quê? Ele foi com todo aquele militarismo, com todo aquele homem, eu sou, vamos dizer assim, eu sou o cara, né? Eu sou o homem que vou tirar ali. Ele foi com os braços dele, tirar o povo de Israel, tentar tirar o povo de Deus do Egito. E deu errado, irmãos. Aquela teologia, aquele aprendizagem que ele teve ali no faraó ali, serviu para quê? Para ele matar aqueles 2 homens ali e sair fugido. Você está vendo? Deus não estava no assunto naquele momento. Então Deus mandou ele para o deserto e ficou lá mais 40 anos, esvaziando, até que ele teve um encontro genuíno com Deus. Agora vai. Com 40 anos ele não pôde tirar o povo. Agora com 80 anos de idade, veja só, agora ele foi e tirou uma nação de dentro de uma nação. 2,5 milhões de pessoas, vamos dizer, é uma multidão mista que saiu dali. Tinha gente de tudo quanto é tipo, irmãos, ali. Veja, e saiu do Egito. Agora, não era Moisés ali, não era a teologia de Moisés, não era o militarismo, a rompança de Moisés agora. Agora eram os braços de Deus, trabalhando e tirando o povo do Egito. Que coisa maravilhosa. Vamos dar um pulo mais para frente, aqui na frente do Novo Testamento. A Bíblia fala sobre o apóstolo São Paulo. Todos conhecem a sua história, como ele foi antes de ter o encontro com Cristo, com a coluna de fogo. Como também era um homem qualificado diante da lei, irrepreensível diante da lei, quer dizer, não errava em pontos algum, estudado ali aos pés de Gamaliel. Veja, um homem ali que tinha toda a sua autoridade perante os homens. Ó, irmãos, mas ele pensava que estava adorando a Deus, servindo a Deus com revelação, mas ele estava agindo conforme o ensinamento do homem, a teologia do homem. A sua própria sabedoria fez o quê? Fez ele participar. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo teve participação ali. Se ele não é um eleito, um predestinado por Deus, irmãos, o que seria dele? Veja, e era tudo zelo. Mas o irmão Brana pregou, é fazendo algo para Deus fora da vontade de Deus. Veja, com as suas próprias qualidades, com seus próprios ensinamentos, pensamentos teológicos. Mas quando ele teve um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, quando a luz raiou, a coluna de fogo raiou, ele caiu do cavalo, caiu cego, e a voz disse lá da coluna de fogo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele sendo um homem estudado, um homem que, vamos dizer assim, vamos dizer bem claro, um predestinado por Deus, ele pôde entender, essa voz é uma voz sobrenatural. Ele pôde responder, quem és tu, Senhor? Aleluia. Então respondeu a voz, eu sou Jesus, a quem tu me persegue. E vocês sabem o que aconteceu dali, ele recebeu as orientações, foi levado até a rua chamada direita, um homem ali por nome de Ananias orou para ele, voltou à visão, e agora, um homem que estava sendo mudado por Deus, ele já saiu pregar a palavra? Saiu anunciar a palavra? Não. A Bíblia diz que ele foi para o deserto também, deserto da Arábia, ficou ali aproximadamente 3 anos e meio, estudando a palavra, lendo a palavra e esvaziando toda aquela teologia que ele tinha aprendido de Gamaliel, todo aquele espírito religioso foi saindo, até realmente
ele começar a receber agora as visões de Deus, as revelações de Deus. E que coisa linda você vê lá em Gálatas capítulo 1, ele expressando e dizendo: mas faço-vos saber, irmãos, que o que eu aprendi, o que eu recebi, não foi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Veja, que coisa. Então ele tinha recebido agora a revelação de Jesus Cristo, ele entrou no Espírito de Cristo, Cristo entrou nele, e a coisa mudou, irmãos. Tudo que era aquela sabedoria do homem, aquela teologia do homem caiu por terra. Ele considerou como esterco. Veja, agora ele dizia: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O perseguidor da igreja primitiva passa a ser perseguido. Oh, irmãos, como Paulo sofreu. Foi um grande apóstolo. A gente vê ali as cartas paulinas, veja o que ele sofreu, irmãos. Veja, mas ele era um homem realmente que teve uma experiência com Deus. Então, o que está dizendo aqui o profeta de Deus é entrar no Espírito de Deus para obter a genuína revelação de Deus. O profeta de Deus segue dizendo: considere isto desta maneira. Tantos leem a Bíblia em Atos 2:38, onde diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E simplesmente passam adiante. Eles não veem isto. Se ouvissem entrando no Espírito, eles saberiam que se querem receber o Espírito Santo, precisam se arrepender e ser batizados no nome do Senhor Jesus. E então Deus estaria obrigado a cumprir sua palavra, enchendo-o com o Espírito Santo. Eles nunca entram em seu espírito, ou aconteceria com eles exatamente como diz a palavra: ore a Deus por uma revelação através de seu espírito. Esse é o primeiro passo, entre no espírito. O profeta de Deus diz assim: você quer ver que espírito um religioso tem? Dê um teste de Atos 2:38 para ele. Você vai ver. Como posso dizer que eu tenho o Espírito Santo? Eu estou dizendo lá na alma, onde há ali a torre de controle. Né? Como que eu posso dizer que eu tenho o Espírito Santo ali no terceiro homem, na alma, e negar a palavra de Deus, irmãos? É o que o profeta de Deus disse: dá um teste dele de Atos 2:38. Você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu sou pastor de 50, 60 anos, 70 anos de ministério. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu prefiro ficar com o que Jesus falou. Não vou ficar com Pedro. Oh, irmãos. Então você vê só. Não tem revelação. Não tem conhecimento. Ontem ainda eu estava conversando com dois irmãozinhos, que as pessoas olham para aqueles dois irmãozinhos, vê uma fraqueza tremenda. Faz muito tempo que eu não vejo eles aqui, mas você conversa com eles, você vê eles lutando, batalhando e tal, e querendo as coisas de Deus, da mensagem e tal. Até eu estou com um livro da exposição da Era que ele pediu para levar para ele. Então eu disse: olha, irmão, a Bíblia diz que o são não precisa de médico, se o doente. É claro que nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu disse: quantos homens aí que aparentemente estão são, aparentemente estão bonitão aí, e fazendo, acontecendo, e uma santidade que eu vou te contar, né? Mas não crê no que vocês dois creem. Vocês estão nessa situação muitas vezes aí, mas vocês não são incrédulos, vocês crêem. Uma hora ou outra Deus pode fazer um rebuliço nas suas vidas aí, e eles tomar uma decisão e aquela responsabilidade com Deus. Claro que eu disse para ele depois, né? Nós temos que fazer a nossa parte também, né?
Mas veja, irmãos, é isso daí. Então, os homens torcem as escrituras. Mas vou ficar com Pedro? Ali era Pedro que estava falando ou era o Espírito Santo, irmãos? Eles tinham acabado de receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 2. Aleluia. É por isso que o homem, ele pensa que tem o Espírito Santo, mas na verdade ele tem um espírito religioso. Aleluia. Porque o primeiro passo hoje para receber o Espírito Santo é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que está dizendo o profeta de Deus aqui, né? Arrependei-se cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E agora, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não está dizendo os dons carismáticos, dons plural. Ele está dizendo o dom singular, o batismo genuíno do Espírito Santo, que vem e sela aquela alma, traz a revelação, abre o leque, a luz se abre, um farol alto. Aleluia. Então, por mais fraquinho que você seja, que eu seja, que nós sejamos, mas se você tem essa revelação, um pouquinho desse Espírito Santo na sua alma, ó, irmãos, você não é uma pouca coisa não, viu? Você é um farol que atrapalha gente grande por aí, viu? Gente grande por aí fica atrapalhado com você. Vai ver a irmã, ó, aquela lá, ó, aquela é branista, aquela é do lava-pés, aquela lá é lá do Só Jesus, lá embaixo, lá. Aquele irmão lá, olha, corta a volta dele, né? O irmão estava dizendo aí que, o José estava dizendo que tem uns pessoal aí de uma, não vou falar para ninguém que é testemunho de Jeová não, pode ficar tranquilo. Quando encontra com ele está indo numa calçada, eles já vão no outro lado, né? Porque já teve contato com ele, conversa com ele e não teve acerto. Não aceita, irmãos. Então, ó, corta a voz desse ceguinho aí, porque eles aí vem com a metralhadora aí que não tem jeito. Mas não é o homem, irmãos, é Deus no homem. Vê? Então Paulo diz assim, Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir os que são. Não é sempre assim? Você vê que Jesus, com 12 anos de idade, lá no templo, entre os doutores, entre os mestres da sinagoga ali, ó, eles ficavam embaraçados com aquele menino chamado Jesus. Como pode? Nunca entrou em uma faculdade, nunca cursou uma escola. Mas ali estava o quê? A sabedoria de Deus. Quando os pais deles vieram e acharam ele no templo, já tinha caminhado tanto tempo, e quando eles, onde ficou o menino? Voltaram tanto tempo para trás e foram ver lá, estava entre os doutores. Quiseram dar uma repreensão em Jesus, no menino Jesus. Eu e seu pai caminhamos o caminho de um dia, eu creio que é isso daí. Ele disse, olha, vocês não sabem que eu convém tratar dos negócios de meu pai? Aleluia! Oh, irmãos, que coisa maravilhosa, com 12 anos, mas Isaías estava se cumprindo também. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar, para pregar o dia aceitável do Senhor. Então Jesus, ele era ungido com o Espírito Santo, o Pai estava nele, por isso ele disse, eu e o Pai somos um, aleluia. Então, irmãos, é isso que o Espírito Santo de Deus faz, é coisas pequenas, coisas que ninguém valoriza muitas vezes, o homem não valoriza. Isaías disse que passavam por Jesus, maneava o ombro, a cabeça, veja, esse menino aí, esse homem aí, nós sabemos de onde vem, de onde nasceu. Mas veja só, a religião, o espírito religioso cega a pessoa. Paulo diz em 2 Coríntios 4, verso 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás é o Deus dessa era maligna, mas Deus, Ele abre os olhos dos seus filhos, dá entendimento, dá revelação. Oh, que coisa maravilhosa. Vamos seguir mais um pouco aqui. Então, diz aqui, o primeiro passo é entre no Espírito. O profeta Deus segue.
deixe-me apenas usar outra ilustração. Suponha que você precisa de cura. Preste atenção. O que diz a palavra? Bem, todos nós já o lemos inúmeras vezes, mas não entramos no Espírito quando lemos. Veja, já pedimos a Deus para que seu Espírito nos ensine a verdade real disso? Então veja só. Se fizéssemos, chamaria os anciãos, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração, e acabou-se. Vê? Poderia não vir de imediato, mas em seu espírito tudo está terminado. Não há nenhum outro tribunal de apelação. Deus cumprirá sua palavra. Precisamos entrar no Espírito, e então as coisas serão feitas. Não pratique os atos primeiros, entre no Espírito, e então pratique os atos e observe o que Deus fará. Você está vendo? Isso agora é para nós também. Muitas vezes pedimos, e Tiago disse, pede e não recebeis, porque muitas vezes nós não sabemos pedir. Mas quando nós pedimos com revelação, e entramos no Espírito da palavra, irmãos, de acordo com os requisitos da palavra, você examinou a sua consciência. Não é isso que nós fazemos no dia da ceia? Examinamos a nós mesmos para tomar a ceia. Você examinou, está tudo em ordem, você está lutando, não é perfeito, mas está lutando para a perfeição. Se há algo que tem que ser confessado, você mais do que lhe presta, você confessa, você acerta aquilo. Se está tudo certinho, irmãos, você pode ficar tranquilo, Deus vai responder a sua oração. Aleluia. Mas o caso é que muitas vezes, tem coisa que fica prendendo nós, aquilo não deixa nós recebermos. E talvez você, pela internet, Deus está falando com você também, tem algo que tem prendido você, por uma coisinha ou outra, e você sabe, ninguém sabe. Ontem eu estava conversando com a Fabiana, dizendo, nós temos que fazer a coisa, o melhor da nossa consciência, irmãos, porque eu não mando na consciência dela, não mando na minha consciência, cada um tem a sua consciência, e você sabe se você está bem com Deus ou não está. Então, eu aprendi isso, numa reunião de ministros lá, com o nosso saudoso Manuel Ponte, ele dizendo para os irmãos, faça o melhor da sua consciência, na luz da palavra de Deus. Então Satanás pode falar o que quiser, acusar do jeito que quiser, mas se você tem uma consciência limpa diante de Deus, fique tranquilo, fica tranquila, aleluia. Você vai pedir e vai receber, e Deus responde. Muitas vezes vem uma provazinha, Ele manda uma provazinha, não é que Deus não está com você. Mombrana diz, Deus gosta de provar o seu filho, Deus gosta de mandar uma provinha para a mamãe Magali, Deus gosta de mandar uma provinha para a Fabiana, para o irmão Sérgio, para o irmão Valério, para a família. Manda uma provinha para ver realmente a nossa atitude, né? Veio provinha. Eu disse ontem aqui, uma coisa, parece uma bobeirinha, mas eu estava meio angustiado quinta-feira à noite, que eu tinha que viajar de madrugada e viajar sozinho com aquele carro. Fiquei um pouco angustiado, falei, meu Deus, liga para um, não pode ir, liga para o outro, não pode ir comigo. Eu entrei em desespero ali no quarto, ali, falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor pode preparar alguém para ir comigo? Na hora veio um irmão na minha mente, falei, eu vou lá falar com o irmão, já era tarde da noite, cheguei lá, chamei o irmão não quer dar uma passeada amanhã de madrugada? Vamos para tal cidade? Vou, irmão, vou sim, pode passar aqui que eu vou, você vê? Mas eu tive que passar por aquela pequena angústia, para falar sério com Deus, e Deus respondeu na hora, e foi tudo de acordo com a vontade de Deus, perfeitamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o que nós precisamos é entrar no Espírito e falar com Deus. Muitas vezes coloca o seu rosto no chão, e clama a Deus, busque a Deus com sinceridade. Irmãos, eu tenho certeza que o céu se abre para você, aleluia. Aqueles momentos sós com Deus,
É isso que nós precisamos. Muitas vezes nós agimos muito da nossas... O que ele está dizendo aqui, vamos ver aqui, ó, olha só, como que isso é tremendo. Precisamos entrar no Espírito, e então as coisas serão feitas. Veja só, não pratique os atos primeiro. Eu vou agir, eu vou fazer e acontecer primeiro. Depois eu vou falar com Deus. Não faça isso. Muitas vezes tudo parece perfeito, mas será que essa é a vontade de Deus? E onde que muitas vezes somos frustrados e damos com a cara na parede. Mas o profeta Deus diz assim: não pratique os atos primeiro, entre no Espírito, e então pratique os atos e observe o que Deus fará. Você está vendo? Porque tem coisa, irmão Valério, que eu vou fazer, está tudo certinho, bonitinho e tal. Mas será que com Deus está certo? Será que é aquilo mesmo que Deus... Isaías disse, o vosso pensamento não é o pensamento de Deus. Por mais bonito que seja, o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. O nosso caminho não é o caminho de Deus. Mas quando você fala, Senhor, o que ele ensinou no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Senhor, eu pretendo fazer tal coisa, eu pretendo ir em tal lugar, eu pretendo comprar isso ou fazer aquilo. Senhor, é a tua vontade? Muitas vezes, irmãos, ele vai fazer a vontade dele, vai ser a coisa muitas e muitas melhor do que aquela coisinha que nós estamos pensando que vai ser correta. E muitas vezes, para a nossa negligência, não entrar no Espírito e não pedir direção, não, está dando certo, e os olhos estão se enchendo e tal, e aonde que nós damos com a cara na parede? Muitos estão sendo frustrados por causa disso, irmãos, sendo levados por emoções, por fazer coisa por emoções, e ter se enterrado em dívida, em coisas e mais coisas. E eu sempre falo para minhas filhas, não faça as coisas por emoções, né? E muitas vezes nós damos com a cara na parede, mas vamos pedir, Senhor, nos dirige, Senhor, nos guia. E pela graça de Deus, irmão, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós só temos que agradecer a Deus, né? Chega no seu dia, eu tenho visto aí a humildade dos irmãos, trazer os seus dízimos, as suas ofertas, o seu amor pela obra de Deus. É pouquinho. A gente nota que é pouco mesmo. Mas é isso que Deus quer. Ele não quer multidão, Ele quer qualidade. E eu tenho que pedir, Senhor, dá essa qualidade do Teu Espírito em mim. Eu preciso mais. Porque o que tem de fogo pintado na parede não é pouco, irmãos. E nós sabemos que a casa de Deus não é lugar de fazer show. Não é lugar de nós apresentar a nós mesmos. Mas é lugar de você ouvir bons cânticos, esses cânticos espiritual. Ver o irmão Valério aqui cantar, muitas vezes derramando lágrima. O irmão Anísio cantar, que nem ritmo quase não tem, mas você vê a sinceridade no coração dele, louvando a Deus. Então é isso, irmão, não estamos aqui para fazer show, estamos aqui para adorar a Deus com revelação. E é o que é isso que precisamos esvaziar. Ainda resta alguma coisa denominacional, muito não percebe, mas muito ainda traz algumas bagagens denominacional. E nós temos que pedir, Senhor, tudo que é denominação, tira de nós. Tudo que é sistema, tira de nós. Porque senão, irmãos, nós vamos sentar na cadeira da predestinação e ficar tranquilo. E não é bem assim que funciona. Paulo diz, quando ele falou sobre a predestinação, em Efésios capítulo 1, ele disse que nós temos que operar a nossa salvação com temor e tremor. Isso é, ligando com o que Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Não, eu aceitei o batismo, fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, que passo maravilhoso. Eu tomo a ceia com pão asmo, com vinho puro, lava-pés, maravilha. Eu tenho um profeta que Deus enviou, amém, isso é revelação, é maravilha. Mas você tem lido a mensagem do profeta? Não posso ler. Não, mas temos algo. Tem ouvido o profeta de Deus? Não tenho. Mas vamos abrir o celular então.
Ali tem tantas mensagens bonitas ali, olha, frases lindas e tantas coisas. Muitas vezes as pessoas não sabem que é formado pelos próprios espiritismo. Vocês sabiam disso? Os próprios espíritas formam frase, põem na internet, depois eu vou lá e pego e tal, mas eu não consigo, irmão Valério, pegar um parágrafo da mensagem e colocar e mandar para a irmã, mandar para o irmão. Você está vendo como que o diabo é astuto, irmãos? Que Deus nos ajude nós a entrar no Espírito e filtrar as coisas, irmãos. Nada contra coisas boas. Vê? Nada, o irmão Brando examinava tudo. Paulo diz, examinar tudo e retém bem. Mas vamos procurar mais revelação de Deus, irmãos. Andar mais no Espírito de Deus. Você vai ver como que vai mudar as coisas. Vamos, o cristão ele se alegra com as coisas genuínas. E as coisas genuínas é o que está aqui, é na palavra de Deus. Deus abençoe, irmãos. Tem mais coisa aqui, mas essa porção que Deus deu para nós. Deus abençoe os irmãos que estão presentes pela internet. E vamos agradecer a Deus. Essa é a porção que Deus deu e não vamos seguir mais. Deus abençoe.